Em homenagem ao centenário da morte de Claude Debussy, falecido em 1918, aos 55 anos, o Teatro Municipal de São Paulo apresenta sua ópera Pelléas et Mélisandre. E em homenagem a essa homenagem, nós decidimos fazer um vídeo sobre os compositores franceses que mudaram a história da música. Um pouco ambicioso, né? E aí, para isso, eu convidei o meu amigo, o Thiago Brizola, que é estudante de música da USP e também violinista da Orquestra de Câmara da USP também. Bonjour a tous, eu sou o Thiago Brizola, eu e a Thaís somos amigos de longa data e ela inclusive foi minha professora de francês, né? E ela me chamou aqui para eu falar um pouquinho sobre 7 compositores que mudaram a história da música clássica. Para começar, eu vou falar sobre o pai de todos os compositores franceses, que é um tal de Giovanni Battista Lully. Vocês veem como esse nome é muito francês. Pois é, né? O pai da ópera francesa era italiano. Mas ele tem uma história muito curiosa, né? O Lully nasceu em 1632, ele era de origem muito humilde e até hoje não se sabe como, mas ele foi descoberto por um nobre francês que calhou de estar passando na cidade em que ele morava e viu que o rapaz tinha um talento enorme e chamou o Giovanni Battista, né, o nosso Lully, para ser professor de italiano da sobrinha do Luís XIV. Foi assim, né? Só isso. Aquela coisa, né? O cara nasceu virado para a lua, né? Chegando lá, e dizem que ele tinha uma personalidade muito agradável, ele era um cara muito bem-humorado, sempre fazendo piada e tal. E logo ele foi ganhando, chamando a atenção do pessoal, né, lá na corte. Até que ele chegou a virar amigo pessoal do Luís XIV, né, e bancaram os estudos dele em Paris, os estudos musicais. E ele acabou se tornando o compositor preferido do Luís XIV, né. Só que para ele poder exercer o cargo dele na corte, ele teve que se naturalizar francês. Por isso que o nome dele virou Jean-Baptiste Lully. Né? Então, Giovanni Battista virou Jean-Baptiste Lully. O Lully, ele é considerado um dos maiores compositores da história, né, da música ocidental, e ele é muito importante para a música clássica francesa porque ele escreveu muito balé. E além de grande músico, ele foi um grande dançarino. E, né, tanto é inclusive, que... né, o Luís XIV era um grande fã de balé, gostava muito de dançar, de óperas balés. Então a produção musical para os balés dele é muito notável. Além disso, ele foi um grande compositor de ópera, né? Ele talvez foi o primeiro grande compositor de ópera francesa. Ele foi um cara que provou que a ópera podia ser cantada em francês. Os caras tinham um grande preconceito, mas será que dá para cantar ópera em francês? É uma língua rude? Né? Na época achavam. Achavam que só podia fazer ópera em italiano. Tem uma história do Lully que é muito... que é a história mais conhecida dele, que é como ele morreu. Na época, os maestros não usavam a batuta, né? Aquela varinha. Eles usavam uns bastões enormes de madeira e ficavam batendo no chão, marcando o tempo. E bom, parece que no ensaio lá ele meio que se exaltou um pouco, ele estava marcando o tempo para a orquestra e deu uma paulada no pé dele, né? Meu Deus. O pé gangrenou e ele morreu 3 meses depois. Mas bom, não vamos ficar falando de tragédia, né? Mas Thiago, e me fala um pouquinho do Rameau então? Ah, claro, bom, o Rameau é uma daquelas típicas histórias de compositor ou de artista que faz sucesso depois de velho, né? Mas depois de velho ou depois de morto? Depois de velho. O Rameau, ele veio de uma cidadezinha na França e quando ele chegou em Paris, apesar dele ter uma extensa obra já, o pessoal olhava meio torto para ele, né? Aquela coisa... Justamente porque ele vinha do interior? É, justamente. Nossa. E além de grande músico, o Rameau foi também um grande teórico musical, né? Ele escreveu um tratado, que é chamado Tratado de Harmonia. Né? Le Traité de l'Harmonie, em francês. Esse mesmo. E bom, foi só quando ele publicou esse tratado
que ele começou a ganhar um certo respeito. Mesmo depois de escrever o tratado, né, ele ainda teve algumas portas fechadas para ele, gente não acreditando no trabalho dele e tal, né. Ele resolveu então meter o louco e falou assim, vocês não acreditam em mim, então eu vou escrever a melhor ópera na língua francesa possível. Ele escreveu a ópera chamada Hippolyte et Aricie. Obrigado, Thaís. Que foi um sucesso estrondoso, ele ficou muito famoso, a galera começou a chamar ele de Orfeu do século. Isso acabou provocando mais inveja ainda no pessoal, né, nos compositores e músicos da França. E um dos grandes casos assim de briga que ele teve foi com o Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, que... Pouca gente sabe, mas o Rousseau, além de filósofo, também compunha óperas, né? Compunha músicas, era professor de música, preceptor. Sim. Só que hoje em dia o músico famoso é o Rameau. A briga entre os dois ficou até conhecida como... La querelle des bouffons. Thaís Translator. Rousseau costumava dizer que o Rameau fazia música ultrapassada e muito complexa. Complexa demais. Complexa demais, que o povo não ia entender e tal. Enquanto isso, o Rameau dizia que o Rousseau não manjava nada de música. Ele criticou quase tudo que o Rousseau escreveu sobre música. Mas, longe de querer decidir quem que tá certo, quem que tá errado, a gente podia ouvir um pouquinho a abertura da ópera Hippolyte et Aricie. Parfait, c'est parfait, Thiago. Très bien. Bom, então esses foram os compositores do século XVIII, em todo caso os mais famosos, né, do século XVIII francês. E agora a gente vai falar do século XIX e eu gostaria de começar pelo Hector Berlioz. Qu'est-ce que tu en penses? Ótima ideia. O Berlioz é um dos meus compositores preferidos, pessoalmente, né? O Berlioz, ele, ao contrário de outros grandes músicos da história da música, ele não foi uma criança prodígio. Ao contrário do Mozart, por exemplo. Que já, sei lá, com 4 anos já escrevia alguma coisinha, né? E ao contrário dos outros grandes compositores, o Berlioz, ele não tocava piano. É mesmo? Ele tocava violão e flauta, bem diferente, né? Ele começou o estudo de música de maneira autodidata, né? Ele se enfiava em biblioteca e ficava copiando partitura. Ele aprendeu copiando, né? Gente, que incrível isso. Quando ele ficou mais velho, ele entrou no curso de medicina e os pais dele não apoiavam ele na música, a carreira dele, só que mesmo assim ele resolveu largar para seguir a paixão dele, que era compor, né? Tocar, etc. E falando em paixão, o Berlioz também é conhecido por ser um grande apaixonado, Sem né? dúvida. Você já ouviu essa história, né? Sem contar que era o século romântico, né, sim. gente? Vocês têm que pensar nisso, porque na metade do século XIX, histórias arrebatadoras de amor. Pois é verdade. O Berlioz, ele teve um grande caso de amor por uma atriz irlandesa chamada Harriet Smith. E foi dedicada para ela, e para esse romance que eles tiveram, uma das peças mais revolucionárias da história da música, que é a Sinfonia Fantástica. Então, Thiago, mas me conta um pouquinho, o que tem de tão fantástico nessa Sinfonia Fantástica do Berlioz? Bom, a coisa mais fantástica da Sinfonia Fantástica é justamente o fato do Berlioz ter escrito um roteiro para a sinfonia. E lembrando, a sinfonia é um gênero instrumental, não tem letra, não tem gente cantando, né? Ao contrário da ópera, né, por exemplo. Sim, que tem o texto. Ele escreveu um roteiro e deu para todo mundo que foi assistir o concerto. E nesse roteiro contava uma história que as pessoas iam seguindo conforme a música ia tocando, como se fosse uma trilha sonora do que as pessoas liam. Nossa, impressionante. Né? É uma ópera sem palavras, vamos dizer assim.
Um jovem músico de grande sensibilidade, cheio de emoção, profundamente desesperado por causa de um amor não retribuído, envenenou-se no ópio. A droga não foi forte o suficiente para matá-lo, mas induziu a um sono profundo, com sonhos estranhos. Suas sensações transformam-se em imagens e a própria amada transforma-se para ele em uma melodia que o persegue constantemente. Já ouviu isso aqui, Thaís? Nossa, eu adoro. É Carmen, La Habanera, né? Isso. Gente, eu adoro. É um romance, na verdade, né? Essa ópera do Bizet é baseada num romance do Prosper Mérimée. Bom, o Bizet ele nasceu em 1838 e a obra dele foi praticamente dedicada exclusivamente para a ópera, né? E vamos dizer assim que Carmen foi o único grande sucesso dele, apesar de ele ter sido um músico genial desde muito cedo. Assim, era aquele tipo de cara que desde pequeno impressionava todo mundo, os professores, né? Moleque, assim, ele já conheceu Rossini, compositor do Barbeiro de Sevilha, né? Ele conheceu o Gounod, que foi, apesar de a gente não estar falando dele aqui, foi um grande compositor francês também. E ele morreu muito novo, com 36 anos só, né? É um daqueles casos, né, de artistas que morrem cedo. E ele não chegou a ver o sucesso de Carmen. Ah, ele não ficou sabendo, ele não viu. Ele então é o contrário então do caso do Rameau, né? Que pelo menos teve o sucesso velho. Sim. Esse daí morreu ele e não nem sabia. Viu. Que triste. Ele morreu no mesmo ano que Carmen estreou, Nossa. Só que, tipo assim, ele não viu o sucesso, né? A Carmen só teve sucesso quando estreou em outubro em Viena. Só em Viena, não em Paris. Então em Paris não teve sucesso. O pessoal falava que era uma história vulgar. É. O próprio romance foi um pouco rejeitado também quando saiu. E até engraçado porque quando estreou em Viena, no teatro, né, que foi estreado, na plateia tava o Brahms, o Nietzsche, o Wagner, o Tchaikovsky. Não acredito. E quem mais? Tinha mais um. Mas é famosa essa história e eles ficaram impressionados. Todos eles gostaram? Todos eles aplaudiram. Gente, assim, só fera na plateia. Imagina, que né? isso. E bom, Carmen hoje em dia é considerada uma das óperas mais famosas, né? Que tem as melodias que mais pegam e que mais a gente reconhece quando toca por aí. E vamos pôr aqui para tocar um trechinho de uma das áreas que pessoalmente é uma das minhas áreas preferidas, que é a Je dis que rien ne me épouvante. Très bien, Thiago. C'est parfait. Merci. E esse daqui, Thaís, já ouviu? Super famosa essa, né? Do Satie? Sim. Acertei? Ai, que isso, bom. Ufa. Gymnopédie. Bom, o Satie nasceu em 1866, ele foi um compositor muito à frente do tempo dele, que a gente pode considerar mesmo um artista de vanguarda, né? O Debussy, que a gente vai falar daqui a pouco, ele mesmo se referia ao Satie como o grande precursor, porque ele ouvia coisas e criava coisas só no século XX, foram usadas como material e aceitas, né, como material musical. Sendo que ele compunha no século XIX, né? E assim, é até muito engraçado falar do Satie, porque ele era uma figuraça, assim. Apesar dele ter entrado no Conservatório de Paris muito cedo, muito jovem, ele odiava o conservatório, assim, com todas as forças possíveis. Ele costumava chamar o conservatório de penitenciária. Nossa, né? Realmente. E os professores dele, eles se referiam ao Satie como o aluno mais preguiçoso da história do conservatório. Nossa. Porque, de fato, o interesse dele era em criar formas novas de composição e não ficar, né, repetindo, reproduzindo, né?
Até que ele era um cara tão experimental, assim, que ele tinha umas ideias muito loucas, assim, tipo, ele inventou um gênero que é o gênero música de fundo. É tipo o que a gente chamou de música de elevador, que toca... E eram peças que ele escrevia para tocar no piano durante festas. Então vamos supor, ele tava rolando uma festa aqui, ele sentava no piano e a galera, vamos ouvir, é o Satie que tá tocando. Ele falava, para de prestar atenção, é só pra ser música de fundo. A música só fazia sentido se ela fosse música de fundo. De fundo mesmo, ninguém podia parar o que tava fazendo, parar de conversar. Não era uma música para ser ouvida, ela só servia como ambiente, né? Bom, agora vamos falar de Debussy, certo? Sim. Debussy. Voilà, Claude Debussy. Claude Debussy. Parfait. Ok. Bom, Debussy, ele foi um dos maiores gênios da história da música, assim, ocidental, claro, né? Tout simplement, só isso. Sim. E para muitos, o pessoal diz que a música moderna meio que nasce com as ideias do Debussy, né? Ele meio que empreendeu uma revolução sobre as formas musicais, né? E também sobre a harmonia, a escala. Assim, essa revolução do Debussy também se deu numa tentativa de tirar o gosto de chucrutes da música clássica, né? Por que eu faço essa piada? A música clássica tinha gosto de chucrutes porque, na época, o grande centro europeu da música clássica era a Alemanha e a Áustria, né? E o Debussy, inconformado como um bom francês, né? E ele trouxe, inclusive, muita influência do Oriente, né? Escalas orientais, né? Quem já ouviu Debussy consegue perceber um pouco de música japonesa ali, Nossa, música, né? Aquela sensação harmoniosa, né? E muita gente compara a música do Debussy aos quadros impressionistas de Monet e Renoir, por exemplo, tanto é que, apesar dele não gostar de ser chamado assim, o pessoal chamava ele de músico impressionista. Tem uma semelhança em sugerir imagens, sugerir, né, impressões. Coisas meio vagas às vezes, né? Para encerrar, né, a nossa fala sobre Debussy, eu pensei a gente ouvir uma das obras mais revolucionárias do Debussy, que é o Prelúdio ao Entardecer de um Fauno, que ela trouxe toda essa novidade das escalas e da harmonia. E enfim, chegamos ao Maurice Ravel. Sim, o Ravel é aquele cara do bolero, né? Não, peraí. Não é esse bolero, não. É esse bolero aqui, né, pô? Você já ouviu isso aqui, né, Thaís? Nossa, eu adoro. É uma das minhas preferidas. Muito bonito, né? É uma peça muito interessante porque ela foi escrita como um estudo de orquestração para ele mesmo, né? Bem experimental, de certa maneira, né? Porque ela consiste numa música que tem praticamente uma única melodia que fica se repetindo por quase 15 minutos, né? Uhum. E nas mãos de qualquer outro compositor isso seria algo completamente chato, né? Você ouvir uma mesma melodia por 15 minutos. Mas o que ele fez assim para causar variação e interesse na peça é cada hora ele acrescenta um instrumento novo, né? Tocando a melodia. Então você escuta a melodia como se fosse uma música nova cada vez que ela se repete, né? E sem contar que isso vai crescendo com a intensidade, né? Até que o negócio explode. É maravilhoso. O Ravel, ele começou a estudar música muito cedo, ele estudou também no Conservatório de Paris, igual o Satie, igual o Debussy, igual o Bizet, igual o Berlioz, né? Igual todo mundo.
E os professores dele falavam que ele não tinha tanto talento, assim, Nossa. muito doido isso. Mas ele também foi na onda do Debussy, nessa de procurar criar coisas novas, com influências novas, né? Ele foi um grande admirador do Debussy, né? E vice-versa. Pessoalmente é um dos meus compositores preferidos, né? Que tal a gente ouvir mais um pouquinho o bolero? Favor. Vamos sim. Bom, pessoal, e com La Marseillaise no violino, a gente encerra o nosso vídeo de hoje sobre os 7 compositores que mudaram a história da música, né? E a gente espera que vocês tenham gostado e tenham apreciado a presença do Thiago, um especialista aqui com a gente. Eu toco jazz francês, o Jazz Manouche. Se vocês quiserem seguir o Instagram do meu grupo, né? Vocês que gostam da cultura francesa, acho que vão gostar muito do nosso som, né? A gente se chama Los Raulinos. O nome não é muito francês, né? O nome não é muito francês. Mas o jazz é francês. E um dia o Thiago vai voltar aqui com a gente para fazer um programa, né? Fazer um vídeo explicando como que é o jazz francês, do que se trata. Sim, será um prazer. Eu agradeço muito o convite e até uma próxima. Muito obrigada por ter vindo. Alors, à bientôt. À bientôt.